como é que se davam as relações anteriormente? De um lado tinha o STF. O STF falava para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, assim, olha, é o seguinte, nós somos superiores a vocês, tá bom? Nós mantemos o nosso status de superioridade, vocês ficam aí e tá tudo bem, ok? Aí o Poder Legislativo dizia para o poder Judiciário, tá tudo bem, né? Nós temos processo, o Poder Legislativo, a maioria dos deputados, senadores, vereadores, Poder Executivo, prefeito, governadores, tem processo no STF, né? O STF olhava para esses poderes e dizia assim, olha, a gente deixa os processos de vocês prescreverem, né? Talvez você que está assistindo esse vídeo nem sabe o que é prescrever, né? Uma linguagem de termo jurídico, você não é obrigado a saber. Prescrever é quando o processo não pode ser... o poder público não pode mais atuar... não pode julgar o servidor público mais, né? Porque o prazo de punir já exauriu, já acabou, né? Então, nós, STF, deixamos o processo de vocês prescreverem, né? A maioria dos deputados e senadores tem processo no STF, né? Por escândalo, por roubo, por desvio. Então, as relações se davam dessa forma. De um lado, o STF. Nós deixamos os processos de vocês prescreverem. E diga-se de passagem, a ministra do STF que tem processos que tem nome na lista do Odebrecht, né? Como é o caso do ministro Dias Toffoli, né? Publicado pela revista Cruzoé. Isso aqui não é eu que estou falando, eu estou falando que a revista publicou, né? Então, de um lado o STF diz assim, nós não mexemos com vocês, nós deixamos vocês ficar à vontade. Vocês só precisam não mexer com a gente e de quebra, vocês digam pra gente. Isso não é o mais importante, que nós somos superiores, que nós estamos acima de vocês. Isso é muito importante, isso é uma coisa que nós queremos. Então, de um lado o STF, nós mantemos o nosso estado de superioridade. Do outro lado, o legislativo tinha os processos deles, a vida deles normais, né? Então, isso era a relação de antigamente. Só que aí chega Bolsonaro. Bolsonaro não rouba, não deixa roubar, né? É um cara honesto, né? Veio para revolucionar. Então o STF, calma aí, não é assim que as coisas andavam por aqui. Então, o STF ele vai fazer o quê? Ele vai querer fazer como ele fazia antigamente, né? Com os políticos corruptos. Os políticos corruptos, o STF brincava, rolava. Olha, é assim, ele dizia azul, ele dizia era azul. Ele dizia vermelho, os deputados diziam vermelho, sim. Brincava e deitava e rolava o STF na cara dos bandidos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, né? Então, estava tudo bem, o acordo estava feito, o plano estava formado, só que aí chega Bolsonaro e aí eles... Não, calma aí, não é assim que a banda tocava, não é assim que o jogo se dava. A gente tinha um estado de superioridade, que negócio é esse de poder harmônico e os poderes são harmônicos entre si, independentes? Não, calma aí. Nós tínhamos o estado de superioridade. Então o STF vai querer fazer com o Bolsonaro da mesma forma que ele fazia com os outros, né? Ele vai querer fazer com o Poder Executivo anterior, com os poderes legislativos anteriores. Ele vai querer fazer da mesma forma. Ele vai querer, por exemplo, se você não sabe do que eu estou falando, no estado do Amazonas, eu moro aqui no estado do Amazonas, a cidade de Manaus, aqui, no início da pandemia, primeiramente o STF ele determinou que o Bolsonaro não tinha poder para intervir na pandemia. Quem tinha que tomar as decisões seria os governadores e prefeitos, né? Diga-se de passagem que um prefeito lá no estado de São Paulo tentou abrir o comércio lá e o STF disse que ele não podia não, depois de ter dito que quem ia decidir eram os prefeitos e governadores. Mas tudo bem. Aí, aqui no início da pandemia, no início, lá para março, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ela aprovou uma intervenção federal. Aqui, eles aprovaram, Poder Legislativo, aprovaram intervenção federal. O que aconteceu? O Bolsonaro, de forma educada, perguntou ao governador, vai ser preciso mesmo a intervenção? Ao que respondeu o governador do estado do Amazonas, não vai ser preciso, está tudo sob controle. Foram essas as palavras
do governador. Então, aí o tempo passa, né? Aí agora, vocês estão vendo aí esse noticiário em relação à saúde na cidade de Manaus. Então agora o STF determinou que Bolsonaro faça intervenção. Você vê o status de superioridade? É porque antigamente eles tinham esse status, eles tinham esse poder, eles se achavam e eram superiores aos demais. Né? Porque os caras que estão lá, por exemplo, no Senado, por exemplo, Renan Calheiros. Renan Calheiros tem 12 processos no STF, cara. Tem 12 processos, eu tô falando de Renan Calheiros. Eu tô falando de diversos senadores, de diversos deputados que ainda estão aí, que ainda estão atuando na política como vereadores, como deputados. Essas pessoas, a relação se dava da seguinte forma: no processo de vocês prescrevem, vocês fiquem à vontade e podem fazer o que quiser, e a gente só tem o status de superioridade, só que eles perderam esse status, eles estão perdendo aos poucos. Sabe qual é o medo deles? O medo deles é que Bolsonaro indique ministro do STF. Esse é o maior medo deles, de todos, dos políticos corruptos, porque se tirar os militantes políticos do STF e colocar juízes imparciais, eu não estou falando porque a Constituição garante que é notório saber jurídico. A gente sabe que tem pessoas lá que não passaram por cargo de juiz. Né? É uma coisa assim meio distorcida. Não passou no curso de juiz, mas tem saber notório saber jurídico. Vamos lá. Tudo bem. Né? Então, o STF viu que as relações mudaram e ele quer agir da mesma forma com o Bolsonaro. Ele quer dizer assim, não, a gente manda em vocês, nós mandamos. Ver o que ele fez. Nós determinamos que o governo federal faça intervenção. Onde é que pode? Em que nação democrática um poder olha para o outro e diz assim? Você percebe como as relações, eles querem conduzir o jogo da mesma forma, nos moldes que as relações se davam anteriormente? Pois é, aí chega Bolsonaro, um cara honesto, que não rouba, que não deixa roubar, e eles têm medo que Bolsonaro coloque lá pessoas competentes, pessoas com qualidade, né? Com notório saber jurídico, né? Se ele colocar essas pessoas lá, aí a casa cai para quem? Para os deputados, a casa cai para os ladrões, a casa cai para os bandidos, e cai também a ideia de superioridade do poder judiciário, né? Porque nós sabemos que o judiciário, ele comete atrocidades. Quer que eu cite só um exemplo de atrocidades que o poder judiciário, aí eu acabo o vídeo, o poder judiciário comete? Só um exemplo, não é no meio político. Você já ouviu falar que um juiz libertou uma pessoa e depois essa pessoa saiu e depois cometeu um outro crime e tirou a vida de um cidadão? De bem? Pois é um erro do judiciário. O judiciário poderia soltar aquela pessoa? Não. Se fosse a mãe do magistrado que está lá, que tivesse sido roubada, que tivesse sido espancada, será que o magistrado não encontraria um dispositivo legal para deixar o bandido preso? Pois é, será? Encontraria com certeza. Então, mas ele libera. Aí o delinquente, o humilhante, comete outro crime, né? Mata, rouba. Então, aí o judiciário se responsabiliza? Não se responsabiliza. Isso é só um erro, só um dos erros do poder judiciário. Então, pessoal, o que eles querem, o que está acontecendo é o seguinte: eles querem manter, né, o mesmo status de antigamente, né? Eles querem ter um poder absoluto. E a coisa está mudando. O maior medo é que o Bolsonaro indique outros ministros com capacidade técnica, com saber jurídico. Então, sigamos firmes e Brasil acima de Deus, acima de tudo, Brasil acima de todos. Vamos vencer.